Aí, então a gente estava falando na semana passada sobre a bagagem emocional e vou passar rapidamente para a gente ver até onde que chegou, né. Eh, Primeiro que todo mundo carrega bagagem emocional, né, ninguém veio sem bagagem, todo mundo tem gente que carrega mais bagagem que o outro porque gosta, vai viajar para o final de semana e leva 5 malas, é mais ou menos assim. Então, mas essa bagagem emocional é aqueles assuntos que ficaram meio que a gente tem apego ou que ficou mesmo sem finalização, né. E daí no nosso campo energético, tem todas essas informações, né, aquelas lá para trás, aquelas que a gente viu e não viu, aquelas que a gente acha que passou desapercebida, mas não passou, porque os nossos sensos estão, eh, acumulando essa informação o tempo inteiro. Então, mas a grande maioria a gente já sabe que está no inconsciente. Então, acontece com todas as nossas experiências. Então, sejam elas impactantes, porque a gente tem um senso comum que a bagagem emocional é o que foi impactante, e não é verdade, né. Pode ser impactante ou não, pode ser até gotinhas, e que daí, aquela gotinha que acabou com o copo. Não, não foi a gotinha, foi o acúmulo. Então, por isso é importante a gente entender sobre a bagagem emocional, e como isso interfere mesmo nas nossas escolhas atuais, e de que forma a gente pode, eh, evitar delas virarem um padrão energético nocivo, né, e evitar também que pode o nosso crescimento. Então, se a gente entende de percepção, escolha, mudança, a partir daí. Só que a bagagem a maioria das vezes, a gente não tem essa percepção, porque é o natural da gente. Então, não tem a percepção e tem que treinar para que tenha, porque se você viu isso como referência na vida, desde pequena, por exemplo, viveu isso, isso é natural, entende? Então, não vai perceber que é uma bagagem, que é uma experiência que pode ser modificada, inclusive. Não é apenas uma coisa, um evento, ou um sentimento, um som. Não, as coisas vão, eh, moldando a gente, né, deixando marcas, e essa combinação, né, de percepção sensorial, de nível físico, emocional, mental, energético, que vai fazendo a gente ter reações e formando que a gente como vou lidar com o mundo, né, como que eu vou pensar em aspecto, pessoas, situações, e a gente reage e talvez, só saiba lidar daquela forma, porque só teve aquele contexto, né. E muitas das vezes não é nem o contexto original completo, mas qualquer coisa que lembre o contexto original, a gente acaba formando lidando com a mesma, colocando a mesma roupa da bagagem, sabe. Então, isso inclui bloqueio, por exemplo, né. Então, apesar de estar de forma inconsciente, a maioria dessas informações, elas acabam influenciando. Então, igual o padrão energético, né, seja ele positivo, negativo ou de repetição, a gente vai ver dentro da nossa situação, da nossa realidade, o que está aparecendo, o que está, tomando forma na realidade para a gente poder lidar. E tudo que aparece no nosso campo e nas situações e na nossa realidade, a gente tem capacidade de mudar, inclusive, né. O bloqueio emocional, ele afeta tudo, todo
o nosso sistema, porque se tiver a água do nosso, vamos imaginar que a gente, na essência, é água e acha que é aquele água no copo. Tem uma metáfora que é bem interessante. A gente acha que a gente é a água do copo. Na verdade, a gente é a água da fonte, né? A água da fonte que liga com os oceanos, os mares, os rios, os lagos. Então, se a gente pega um copo e aquela água, a gente acredita que tem gente que acredita que é só o copo, né? Isso daqui. A gente já sabe que a gente é a água, né? E esquece que é a água da fonte. Se essas memórias, essas emoções, esses bagagem emocional que a gente traz, vai tingindo a água, é como um corante mesmo. E daí a gente se identifica de um tanto, eu sou azul. Não, você é água, entendeu? Então, essa bagagem que acaba sendo invisível aos nossos olhos, afeta profundamente as dinâmicas. E não é só das relações, é como a gente lida com tudo, principalmente as relações, sim, mas com qualquer situação e etcétera, né. E a maior parte do tempo a gente não fez que a gente falou, e depois, lógico, eu eu dei alguns exemplos de que o que me impacta mesmo é que, na verdade, olhando com a experiência, olhando os exemplos, que me vieram à cabeça e que eu fui buscar, acaba sendo que a busca profunda e essencial da gente é sempre por amor. E isso mexeu comigo, sabe. Porque, por exemplo, busca por aprovação, né. Então, atrás da busca por aprovação, atrás do comportamento de acabar atraindo para a situação pessoas, críticas, difíceis de lidar, difíceis de agradar, a esperança que a gente vivencia isso, é conquistar a aprovação, provar que é digna. Espera aí que eu vou abrir para Kátia, abrir. Então, quando a gente está falando por exemplo, a busca por aprovação e atraindo isso para o nosso campo como pessoas críticas para a gente se provar que é que é viável, que é digna, que é aceita, ou pessoas e situações aonde a gente se coloca como é difícil de agradar, né, ou para o outro, ou daqui para lá, ou de lá para cá, tanto faz, no fundo disso, está sempre, da busca por aprovação, está a necessidade de ser amada e aceita, entende? Então, a outra que eu usei de exemplo a semana passada, foi o medo do abandono. E a gente já falou tantas vezes sobre isso, porque tem aquela coisa do pertencimento, o abandono é um medo desde a infância, né, a criança nasce com nada de culpa, nada de vergonha, mas já nasce com um medo de abandono. Por quê? Porque é completamente vulnerável e se for abandonada, né, não tem como se virar. Então, esse daí é o na nossa vida agora, é o primeiro medo que a gente lida. Mas aí que tá, o receio que está ligado a isso é de ser deixado, de ser deixada. E o comportamento que a gente vai ver no nosso campo, nas situações, eh, atrair pessoas distantes, emocionalmente distantes, fisicamente distantes ou indisponíveis, né, para o quê? A gente recria uma dinâmica de abandono para dessa vez provar que eu sou merecedora do amor. Sabe, então ficar recriando para mudar o final da história que a gente
viveu em algum ponto? Então, mas no fundo, o medo do abandono é se saber amada. Também tem a raiz no amor, sabe. Quando a gente fica recriando isso, não é, uma punição, "Ai, as pessoas", não, não, tem uma uma dinâmica de conseguir não ser abandonado, sabe. Ah, então, adolescente com medo de se envolver, começa a fazer caquinha. Quem já teve filho adolescente que sabe como fica revoltado e quer fazer caquinha só pra provar, ui, bichinho, pra provar, a mãe tem que ficar pra mãe, o pai, no caso meu, a mãe, ficar provando que ama, apesar das caquinhas que faz. Então, não vou ser abandonado, eu tô seguro. É bem louco isso, mas é uma dinâmica muito, muito presente, né, e a gente foi até aí, e eu falei que eu tinha mais. A primeira que eu tenho a mais é busca por controle. Adoro essa, por quê? Porque vivi bastante essa. Então, a necessidade de se sentir em segurança, né. A começa a atrair para o campo pessoas ou situações instáveis, ou o extremo oposto, extremamente dominadoras, para experimentar o que acontece, qual é a motivação. Lidar com essa dinâmica para eu vou ser amada independente do que está acontecendo, né. Eu vou ser, eh, é igual, é homogêneo, mesmo se eu não tiver em situações seguras, né. Em situações, em movimentos. Maria ficou até verde agora, a tela dela. Deus do céu. É porque tem uma luz verde aqui na sala onde eu tô. Uau! Tô Ui, buscando cura, raio então vá, verde. vá, tá certa. E essa do controle, como eu falo para vocês, quem já me conhece sabe, né, a gente tem, eh eh, eu gosto de falar dela, porque eu vivenciei, né, então eu ressoo ainda, então quanto mais eu trabalhar melhor. Então, e já falei para vocês, por exemplo, numa casa instável, que você tem que, como criança, perceber o que está acontecendo para lidar com isso antes que aconteça, o que que acontece? A gente vendo agora, né, eu vendo daqui, em cima dos meus 56 anos, eu vejo padrão rapidamente, muito antes deles começarem a iniciar, no campo material. Por quê? A instabilidade. E por que que eu buscava o controle? Entende? Quando a gente vai puxando, isso transforma a gente. Então eu sei que eu não sou mais a tinta azul dentro da água, mas eu contenho a tintura azul no meu metabolismo, no meu campo, inclusive, de informações. E isso faz parte de mim, mas eu não sou isso. Entende a diferença? Né. A outra, essa daí eu vejo bastante, que é muito comum, necessidade de ser necessário. A necessidade de ser necessário é fazer uma relação entre ser necessário e ser amado é a mesma coisa, e não é, né. Então, a gente atrai no nosso campo situações, pessoas que são dependentes ou que precisam de constante apoio. Né, para eu me sentir necessária, me sabendo necessária, eu acredito que eu sou amada. Então, satisfazer essa necessidade para que se sinta valorizada e amada, porque tem essa comparação de uma coisa similar à outra, e não é. Eu falo que eu lembro
eles vão me ajudar. Sempre esqueço, porque como eu não sou católica, então eu esqueço o nome do padre. O Fábio de Mello. Exato, Ele obrigada. que fala sobre isso, sobre ser Exato. útil, né. É, coloco o Eu padre lembrei logo dele, você estava exato. falando. Coloco eu vou ser amado quando eu não for necessário, quando eu for inútil. Coloco o padre no sol, tiro o padre do sol, sabe. Então, isso é amor de verdade, não quando eu sou necessário, senão né. Então é muito espera aí que eu vou abrir. É muito o que eu lembro também dele, por isso que eu falo, eh, mas é muito recorrente pessoas terem essa esse parâmetro de ser necessário e ser amado é a mesma coisa, né. Oi, Maria Ângela, bem-vinda. A gente fez uma recapitulação rápida e agora tô, continuando, tá bom? Aí também temos a busca por validação, né. É uma necessidade de ser validada, né, de ser vista, reconhecido também. Então, atrair pessoas e situações, que fazem isso, já são autocentradas, ou ambientes e situações, pessoas que exigem validação. Isso a gente está vendo não era muito, pelo menos aos né, há décadas atrás, não era muito latente isso, mas agora a gente vê cada vez mais. Tudo que você faz, as crianças, né, crianças não, né, mas tem que postar, tem que receber curtida, tem que, né, tem que nada. Mas essa necessidade de ser vista, e ser vista quer dizer admirada e amada, essa composição, a gente que não viveu a era, né, a gente está vivendo agora, mas não nasceu com a internet, a gente vê essa com uma certa estranheza no princípio. Eu lembro quando meu filho mais velho era novinho, eu falava: "Mas precisa postar tudo?". Eu achava absurdo, né. Mas essa atração por se autocentrar, ou pessoas que são autocentradas, que nem tem uma coisa assim tão espetacular, mas estão na mídia, né, essas pessoas e ambientes que, estão constantemente precisando de validação. O que que é isso? Conseguir a atenção e validação, a gente se sente valorizado, né. E o valorizado aqui apoia no amado e não é a mesma coisa. Mais distante ainda do ser necessário, talvez, né. Tem um paralelo, mas acho mais distante ainda, pelo menos na minha realidade. E necessidade de ser vista e ouvida também tem é muito sutil a diferença. Eh, Ser vista e ouvida tem mais a ver com você se posicionar, né, sentir atração e atrair situações e pessoas, que não escutam inclusive, para você construir isso, ou minimiza as suas ideias, sentimentos e emoções para ter um posicionamento. A esperança aí é conseguir colocar a sua voz, conseguir se posicionar e finalmente se sentir reconhecida e amada, né. Precisa, a gente olhando, friamente, precisa do reconhecimento do outro, você saber quem você é, quem não, não precisa, mas é com maturidade que a gente alcança isso, né, o saber que não é necessário externo, mas cada vez que a gente se vê em pequenas situações dessas, já sabe que tem um uma vivência emocional ali que está ressoando dentro do seu campo. Já teve em algum lugar alguma coisa que te afetou, que te marcou, e que isso está
muito provavelmente com emoções presas, né. E emoções presas, eu vou é como a do pa o passado até o presente, como isso afeta a nossa vida. Então uma coisa, que a gente fala de emoção presa, é como se fosse a energia emocional do passado, que fica armazenado no nosso corpo, no nosso campo, e essas emoções são resultados de experiências. Não precisa ser traumática, estressante ou intensa, só não foi completamente processado, né, e vivido e liberado. As emoções presas podem chega até a causar dor física, né, desconforto emocional é normal e, se continua, a gente traz para o físico como forma de doença. Então elas afetam sim o nosso bem-estar emocional, bem-estar geral, não só o campo emocional, ela vai afetando em efeito dominó, e influencia nossos comportamentos e decisões. Isso são emoções presas. A bagagem, eh ela se refere a bagagem emocional, se refere a assuntos inacabados que a gente carrega. Inclui também as experiências e as emoções, inclusive os traumas que não foram processados, né, adequadamente, né, foram processados mezzo a mezzo. E, sendo bem sincera, a gente não aprendeu a processar, pelo menos na minha geração, a gente não aprendeu a processar isso, era muito engole o choro. Né, desfaz essa cara. Eu lembrei no sábado falando com a Maria Ângela, eu lembrei da minha avó falando: "Vai chorar na cama que é lugar quente", né, que nem lidar dentro da família podia, você tinha que chorar. Eu, pelo menos, tinha que chorar na cama que era lugar quente. Então, no nosso campo energético pessoal, tem todas essas experiências vistas, vividas, percebidas, e tudo de forma inconsciente. O que está aparecendo para o nosso consciente, geralmente, é o efeito e não a causa. A gente precisa ir para análise e descobrir que roupa que eu estava, que idade que eu tinha. Não. A gente pode, no aqui e agora, começar a lidar com essas interações e essas escolhas de maneira mais sutil, maneira vibratória, né, e super facilitadora, né. Então, aí eu coloquei aqui para mim lembrar, imagine que você teve uma experiência traumática na infância. Essa experiência deixa uma marca emocional que influencia o futuro. Por quê? Fica como arquivo no nosso campo. E a gente vai perceber as coisas através desse arquivo, através desse programa. A gente vai reagir ao mundo através desse programa. Então, uma experiência do passado que ainda afeta as suas reações, suas emoções e comportamentos hoje. A gente, se fizer lista, enche o caderno, né. E se ela fica, eh sendo acionada, a reação fica sendo acionada, o como você lida fica sendo acionado ao longo da sua vida, isso é nosso padrão, né. Mas o padrão é nosso, mas ele não é você, entende? Quando eu falei da tinta na água, é isso, o padrão é seu, né, então não é para tirar, descriar, porque não, é caminho neural, não vai só se tirar o neurônio de lá. A gente vai criar outras passagens, fortalecer outros caminhos neurais, abrir mais caminhos neurais para ter mais escolhas, né. E daí, quando cai no padrão de repetição, eles viram comportamentos, e se a gente repete os comportamentos viram hábitos, e a gente,
se identifica de um tanto que isso é a nossa personalidade. Não é. Por isso, quando eu falo, lembra que você é centelha divina? Você é a água. A água que veio da fonte, que liga o rio, o lago, o mar, a chuva, né, não é o copo. Muito menos só a água que está no copo tingida de várias cores, não é? Então os padrões, eles levam a a gente a ter um monte de relacionamento e situações disfuncionais, porque não vê outro jeito de ser. Quando a gente lembra que a gente é a água põe no copo, põe na taça, põe na tulipa, põe ah, no lago, põe água, sem forma. Você pode ser a forma que você quiser, né. A gente o que pode fazer é perceber essa sensação geral de insatisfação, de incômodo, aonde está prejudicando e ir buscar, né. Como vou fazer diferente? Como eu vou, melhorar minha percepção, aumentar minha percepção para ver esses efeitos, não me identificar de um tanto com eles, né, para ter como lidar. Então, eu coloquei outra imagem aqui para eu lembrar. Imagine uma pessoa que teve uma infância marcada por críticas constantes dos pais. Essa experiência deixa a emoção presa de inadequação. E essa inadequação, eh, se torna parte de uma bagagem ou um bloqueio emocional, né, da pessoa, e torna uma sensação que ressoa quando qualquer coisa, qualquer parte do original ressoa nela mesma, percebe uma similaridade e se sente da mesma forma que se sentiu antes, e 10 vezes antes, e 100 vezes antes, né. O conceito, eh, ressoa dentro da gente, e a gente acaba fazendo junto com aquelas partes que ressoaram, né, fazendo da mesma forma. Então, como resultado, a gente desenvolve o padrão negativo de buscar aprovação, eh, aprovação constante, geralmente com figuras de autoridade ou com pessoas ou parceiros mais críticos, e a gente vai tentando inconscientemente validar essa autoestima baixa, né. Aí eu trouxe também ai, desculpa, não tinha visto. Tinha uma mão pra cima, daí já baixou. Eu acho que era da Zizi. Era, né? Era minha É que sim, mas eu não tem problema, você já respondeu o que a pergunta. tá bom. Eu trouxe umas referências também, adoro trazer referência. Livros. Eu trouxe a referência, primeiro do Código Emocional, do Bradley Nelson, que ele é um quiropraxista e especialista em medicina energética, e ele faz pela cinesiologia também para identificar e liberar emoções, é muito legal o jeito que ele faz, porque por que que eu achei muito legal? Porque quando a gente faz na mesa do, campo emocional, a gente busca também no campo aonde que está, né, a emoção presa para ser liberada, o que é mais auspicioso para ser liberado naquele momento. Então, e ele no livro ele fala, e quando ressoa, eu fico muito feliz, né, porque daí eu não sou a louca que tirou da cabeça. Então, essas emoções presas são energias emocionais do passado que ficam armazenadas no corpo. Agora, o teste que ele faz é que nem o David Hawkins, sabe? Do Poder, versus Força, fez a mesma coisa, testes musculares usados para identificar as emoções presas. E o corpo responde. Quem não sabe que o corpo responde? O corpo responde, o
campo responde mais ainda, mais precisamente, e quando a gente faz conexão com o nosso eu superior e pergunta nesse nível de consciência, fica muito mais suave para a gente não ter rebarba, né, do tratamento, não se sentir mal porque foi lá cutucar. O mais interessante que eu gostei do livro do Emotional Code do Bradley Nelson, o nome dele, é que ele utiliza imã para liberar as emoções presas, né? E quando a gente faz a mesa de campo emocional, para liberar a gente passa a hematita que é magnetizada, né, no meridiano central. E eu achei o máximo isso, porque ele também passa no meridiano governante. Então, esse é o primeiro. O segundo, cadê? Vou achar. A segunda referência foi o Bashar. Teve uma canalização dele que ele falou assim, uma das canalizações ele explicou que tudo começa em acreditar que algo é verdade, né? É como se fosse o projeto da nossa realidade. E a partir dessa ideia, e se essa ideia já for recorrente, então é uma crença, os sentimentos são gerados. Lembra que não é emoção. Depois a gente vai falar qual que é a diferença do sentimento para emoção. Em seguida, os sentimentos geram pensamentos, e não ao contrário. A gente, ser humaninho, acha que você pensa e depois gera o sentimento, e não, é o sentimento que gera o pensamento. E, por fim, nossos comportamentos. A experiência que a gente vive é um reflexo do que inicialmente acreditamos ser verdade sobre nós mesmos. Então, se a gente acredita que é inadequado ou não merecedor, né? Então, peraí. E essa é uma referência que eu trago do Bashar de um. O pior é que eu não lembrei de marcar qual das canalizações, né? Porque tem data, tem tema, tal, mas eu não lembrei, eu só marquei nas minhas anotações. Então, o que ele sugere, inclusive, se você está passando por algo que não prefere na vida, algo que parece difícil, uma luta constante, a primeira coisa a fazer é perguntar a si mesma: por que estou sentindo isso? O que eu acredito ser verdade sobre mim mesma para gerar esse sentimento? É importante a gente entender que não é que o sentimento surge do nada, sem motivo, né? Eles não vêm do vácuo, né? É a partir de uma definição do que você entende sobre você. Então, e é fundamental, ele fala também que é fundamental a gente possuir, é o sentimento que eu tenho, porque a gente não pode mudar o que não reconhece como seu. Você não pode mudar o outro, mas você pode mudar o que é seu. Então, para mim é essencial essa fala dele, porque a gente usa na percepção, né? Se eu percebo em mim, eu consigo ter ferramenta e o timing correto de mudança. Se não, se eu não percebo, eu não tenho escolha. Ponto. Então, quando a gente começa a examinar isso, a as crenças, os pensamentos mais enraizados, vai lá ver se isso não tem um medo. Vai lá ver se isso não tem uma insegurança ou uma busca por controle, né, que gera isso negativo. A gente pode perceber e trazer mais para a luz da consciência, né. Deixa eu ver aqui quem às vezes saiu. Oi, Edna, bem-vinda. Então, só para gente Obrigada. para gente finalizar a fala do o que eu trouxe do Bashar, essas crenças, e ele continua, né, que essas crenças muitas vezes não são suas verdades, né.
E se a gente traz no campo tudo que a gente, viu, vivenciou, teve como referência, etc, etc, elas podem ter sido adquiridas, de educação, dos pais, do ambiente, da sociedade e etc. Então, elas, não não são você, então não se identifique, mas elas te constituem, que nem a corzinha lá na água, né. A água em si, ela não é azul, mas a corzinha que foi colocada tingiu toda a água, e daí a gente se identifica naquilo, mas não é, é apenas algo que eu acredito, né. E daí eu acredito e estou experienciando isso. Tem impacto? Opa, completamente impactante na nossa realidade, na nossa forma de ver, não é? Bom, falei que esse daí de bagagem emocional, tem eu me empolguei que nem os padrões, porque, né, é legal. Então o que que acontece? A gente deixa para a próxima, também mais um continuar, porque tem umas páginas aí ainda do que eu preparei, tá. E como a gente está no horário de combinado, né, então eu vou desligar a gravação, mas abro para perguntas que também acrescenta na nossa próxima no nosso próximo encontro, tá bom? Então, eu faço assim que é para eu saber onde que eu vou cortar, tá? Não tô falando tchau ainda não, pode ficar.